A paz do Senhor Jesus, galera. Meu nome é Jean Alves. Eu sou o Thiago Moura. E esse é o Pod Jovem, o podcast da Juventude Bereia. Caramba, e olha só, nossos convidados já estão ficando fera já na abertura. Isso aí. Na Open. Eu fiquei ensaiando aqui na minha mente pra ver se dava certo. Então a gente Tô com medo tá de errar. conseguindo, a gente tá tentando Só aí. teve um mini ensaio. Teve um mini ensaio aqui de 2 segundos antes, mas a gente tá conseguindo, tá fluindo. Tá fluindo. Galera, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui como nossos ouvintes. Hoje estamos com 2 convidados. Já são conhecidos de vocês já conhecem, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da história também. E falar sobre um assunto que é o nosso assunto do momento, que é a divisão das tribos da Juventude Bereia em tribos. Foram divididas... A galera foi dividida em 6 tribos, né? Isso. E a gente está trazendo aí os líderes para falar um pouquinho mais sobre essa experiência das tribos, como é que está sendo essa montagem, essa divisão de tarefas, integração, tudo mais aí que está acontecendo. Então eu creio que esse episódio vai ser mais um momento aí de edificação, também de conhecer um pouquinho mais da galera que está aqui com a gente. Mas antes a gente tem o nosso desafio semanal, né, Thiago? Qual é o nosso desafio semanal? Isso aí. Como todo episódio a gente lembra, compartilhe esse episódio, copie o link que está na sua plataforma que você está escutando agora, compartilhe nas suas redes, WhatsApp, Instagram, mande para os seus amigos, faça esse ato evangelístico. Mesmo se você estiver assistindo o primeiro episódio, maratonando, se você achou algo interessante, algo da parte de Deus para compartilhar com o seu ciclo de amizades, compartilhe. Compartilhe que tá muito bonito. Isso lá. aí. E sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @conectadosbereia. E sigam a gente também nas plataformas de streaming de áudio. E vocês vão ficar por dentro aí de todas as novidades, de tudo que está acontecendo em relação aí ao nosso Pod Jovem. Vocês vão ser notificados no lançamento de cada episódio. Tem uma rede específica, vou ter que citar um nome, né, gente? Aí. Que é a Deezer. A Deezer atrasa um pouquinho a entrega dos episódios, mas todas as outras plataformas entregam fielmente nas terças às 9 horas da manhã, no máximo às 10, dependendo aí do dia, do processamento do episódio, toda aquela questão de algoritmo que acontece ali. Toda terça-feira tem o lançamento do episódio. Na Deezer demora um pouquinho mais, 24 ou 48 horas, mas ali na quarta ou na quinta-feira tá sempre saindo episódio novo do nosso Pod Jovem, na Deezer também, mas em todas as outras na terça-feira. Amazon Music, que mais? Spotify, Tem em todos os lugares. YouTube, Tem em todos os Google lugares. Music. São tantas, gente, que eu até esqueci. Me deu um pequeno branco agora, né? Mas vamos lá. Estamos aqui. Thiago, apresenta aí os nossos convidados. O pessoal já viu aqui no título do episódio, mas quem são os nossos convidados? Um deles já fez parte aqui um dos episódios, se não me engano, o Primeiro. primeiro, Isso aí. que é o Lucas Pierro, servo aí da Casa do Senhor. E É isso. juntamente com ele está Tamires, também pela primeira vez, está estreando aí com a gente. Estreante. Paz, gente. Paz. Tudo bom? A paz. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar as ideias, enfim, experiências com vocês. Que possa ser edificante. Não sei nem se essa palavra existe, mas que possa agregar na vida de quem tá ouvindo aí. Amém. É isso. E é isso. E aí, Tamires, o que você tem a dizer sobre essa experiência de estar aqui, ó, no Eu Pod achei Jovem? muito chique, né? Toda uma produção, todo um backstage, Aham. toda uma Os microfones organização. eu achei muito chique, gente. É, Tem Muito microfone, legal. tem que ser, né? Não tem. Não, gente, mas eu É não sabia que era importante. assim. Eu não tinha vindo ainda, né? O negócio aqui Não, vai, muito vai legal, ficar mais mas eu tô chique nervosa. ainda quando a É gente isso aí. lançar o videocast. Eita. Em algum sim. momento Vai vai ficar muito acontecer. top. Não sei se vai ser em Ansioso. 2023, porque tá muito em cima, né? Mas Vai ficar muito top. vamos orando aí, profetizando o que vai acontecer. Então, gente, como eu tinha falado aqui na abertura do nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pierro, sobre a Tamires, e também falar sobre as tribos aí, o que está acontecendo aí com a juventude, essa divisão de tarefas aí e os segmentos das tribos. Mas antes, já que a Tamires está aqui no primeiro episódio dela participando aqui no Pod Jovem, gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. O Pierro já falou no primeiro episódio lá, a gente também pode revisitar alguns assuntos aí, porque já tem um tempo já. A gente está em qual episódio agora? O 18. 18, episódio 18, é quase no 20. Nós já Bastante estamos coisa aí há já. 18 semanas aí com episódios, então vamos falar um pouquinho aí com a Tamires. Tamires, E aí? como é que foi o seu contato com o Senhor Jesus pela primeira vez? Você nasceu num lar cristão? Sim, eu cresci Você na se igreja. converteu depois? Como é que foi essa história aí? Conta aí pra gente. Eu cresci na igreja, sempre com os meus pais, né? Sempre com a minha mãe. E eu sempre estive na igreja, nunca teve um momento em que eu estive fora. E isso é muito interessante porque a gente vive várias fases quando a gente cresce na igreja, né? A fase que a gente tá mais
ardendo da presença mesmo, querendo estar em tudo, a parte que a gente está mais afastada. E eu pude viver todos esses momentos já dentro da igreja, isso é muito bom, nunca estive fora. Legal. E aí você, então, nasceu no lar cristão, você Isso, sempre foi nascido e criado em Engenheiro Pedreira, em Japeri, sim. ou era de outro Nasci aqui, local? Nasceu aqui, sim. então tem uma vida, uma história na nossa cidade maravilhosa chamada Japeri City. Para os Pois nossos é. ouvintes, a galera que está nos acompanhando, de repente teve alguém aí de outro local, de outra localidade, que esteja ouvindo a gente. Nós somos da Congregação Beré, situada aqui em Engenheiro Pedreira, Japeri. Somos do campo de Bom Sucesso, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. E essa é a Juventude Beré, né? Esse aí é um pedacinho da Juventude Beré. A cada Isso. episódio a gente tem trazido aí um pedacinho aí da Juventude. Ainda tem mais gente pra vir E ainda. tem mais gente para Tem vir aí. bastante É gente. bastante. Bastante, inclusive tem muita gente, né? A gente conseguiu trazer nem 10% ainda direito da juventude, né? Mas, Tamires, como é que foi a sua chegada aqui na Congregação Bereia? Você sentiu vontade de vir, veio? Foi por um convite de alguém? Conhecia alguém? Viu na Olha, rede social? Como é que foi aí? Conta pra gente como é que foi essa sua chegada eu na ouço falar do Beré congregação. há muitos anos, porque na época da escola, o Léo Pop, ele, Aham, ele era daqui, né? Aí ele sempre falava, vamos lá, com a minha prima Rosane também. Então, eu sempre quis vir. Aí teve uma época que eu comecei a vir, que foi 2021. aham, Aí eu vim bastante, com bastante frequência. Aí, Culto das Artes. sim, Foi? no Curso das Artes. Foi muito bom o Curso das Artes também. Aí eu fiquei vindo, né? Aí o pessoal me chamou pra participar dos eventos. Eu vim quando teve filme lá em cima. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro, Teve um lembro. filme lá em cima, eu vim também, conhecia ninguém, tava Foi até da sozinha. história de Paulo, não foi? Foi da história de História de Paulo. Paulo. Aham, Foi muito legal. Aí eu fui no Momento Jovem também, na casa da Cintia e do Vitor. aham. E logo depois eu já tava no retiro. Foi Eu muito tava no rápido. retiro e aí, pronto, já é da Foi muito casa. rápido. Pronto. Foi pro retiro, já carimbou já o passaporte pra cá. Meu Ah, Deus. legal. Aí. Pierro, eu não sei se você falou sobre isso no episódio que você veio, mas como é que foi sua chegada aqui na Bereia? Como é que foi? Foi através do convite de um amigo meu pra uma vigília aqui. Eu vim na vigília. Eu fiquei tão. Me senti tão bem aqui na vigília que eu fiquei até o final. Aham, Teve um monte de gente que foi embora no decorrer. Foi em 2020, finalzinho de 2020. aham, Né? Eu nunca fui. Eu não nasci. Eu tenho uma família cristã, mas não cresci na igreja. uhum, Aí, 2020 tava começando, começando a pandemia já também. O pessoal muito quieto em casa, todo mundo sozinho. E aqui teve uma vigília, eu vim, e foi aí quando eu aceitei Cristo aqui. Então, essa é a primeira igreja da qual eu faço parte aham, e pretendo continuar. Eu sou muito difícil, é muito difícil eu pensar em estar em outra igreja. É aham, o que eu falo até com a Tamires, que eu não me imagino em outra igreja, porque a cultura que a igreja tem, né? Sobre estar firme na palavra, aham, a juventude, os líderes. Então, eu sou muito apegado a todo mundo, mas, claro, principalmente a Cristo, aham. que eu vejo que a prioridade aqui nessa igreja é Cristo. Então, eu me senti muito bem, cara. Nesses quase 3 anos aí de Bereia, eu tenho aprendido muito sempre. Cada vez mais, como eu posso dizer, cada vez mais dentro da obra, querendo fazer mais. Sempre querendo buscar mais, né? Que bênção. E o que dá para reparar que é mais duas pessoas que falam comentam sobre esse ingresso, tanto aqui quanto na igreja, a partir de um convite de amigos, né? Aham. Sim. Que Ele nem era daqui. Esse meu amigo nem era Interessante, daqui, né? não. Ele Seu só me amigo chamou nada, pra me vir, chamou, eu vim, veio. eu fiquei. ele Caramba. nem É. fazia parte da igreja, Não. né? Pô, é interessante. É muito importante esse Aham. convite, esse evangelismo que a gente às vezes acha que é coisa boba, convidar um amigo, mas às vezes vai fazer uma diferença e esse fruto vai ser colhido lá na frente. Às vezes Verdade. lá na frente que vai mostrar o resultado, né? Sim, Aham. exatamente. E eu acho uma coisa interessante, enquanto tanto a Tamires e você estavam falando, e assim, toda vez que tem um convidado aqui, sempre vai passando um filme diferente na minha cabeça. É. E vocês foram falando, e um filme que foi passando na minha cabeça é do quanto vocês rapidamente já chegaram e já ocuparam posições importantes, né? Tanto que vocês agora são líderes de tribos e é uma responsabilidade Sim, com grande, certeza. né? Mas não é só uma responsabilidade grande, foi também um olhar da liderança de observar e enxergar em vocês pessoas de responsabilidade, pessoas que têm um potencial muito grande
para liderar uma equipe de jovens, para liderar um grupo de jovens. Então, isso é algo também que me chama muita atenção, do quanto vocês, num curto espaço de tempo, já chegaram Uhum. executando os trabalhos, vocês já estão envolvidos em ministérios. Tamires também faz parte do MIB, né, do Ministério Isso. Infantil. A Então, tia das assim, crianças. é aquilo que a gente já vem falando, é a tia, né? A tia do MIB. Tia das É aquilo crianças. que a gente vem falando em alguns episódios, e é uma realidade, é uma verdade pra gente, que existe trabalho para todo mundo. Quem Com quer certeza. trabalhar e quem quer atuar na obra do Senhor, tem espaço, né? É só você se colocar nessa brecha, se colocar nessa posição e fazer. É algo muito interessante porque às vezes você vê pessoas que estão há anos na igreja e não desenvolvem alguma coisa porque elas não se Isso aí. permitem. Sim. Óbvio que a gente sabe que existem problemas, às vezes as pessoas enfrentam alguma situação que é difícil, né? Mas, de modo geral, existem pessoas que estão há anos na igreja que às vezes não executam nada porque não se disponibilizam para aquilo. Sim, E eu fico muito exatamente. feliz de ver vocês Concordo. dois que são jovens, que já chegaram, já se disponibilizando, se colocando na brecha. E é isso. E vamos que vamos, não é isso? Vamos que chega no vamos. gás, já chega no É isso gás, aí. botando a mão na obra. E... Antes da gente falar sobre as tribos, vocês fazem parte de outros ministérios. E Sim. eu queria que vocês também falassem rapidamente aí como que é fazer parte desses outros ministérios. O Pierro, o Lucas Pierro faz parte também do Ministério do Som ali, que é em conjunto com a mídia, né? Sim, Que sim. de uma certa forma é em conjunto com o Ministério de Louvor também. Tamires é do Ministério Infantil. Vocês trabalham em outros ministérios também? Obreiros, alguma coisa do tipo? Não. É assim, a gente faz o que dá. Outro dia, semana passada, retrasada, eu fiquei ali no estacionamento, né? Que me encaixaram ali no estacionamento, eu fiquei ali, eu falei, amém. Aí tem a Tira ele cantina, dessa, né? tira ele desse carro, porque, meu Deus, os caras quase batendo o carro ali saindo e o Que Pierro, não, isso, vira pra gente, cá, que isso. disfarça, A culpa não é disfarça. minha, a culpa não é E minha. Disfarça tem é a cantina, né? cabelo. Que todo mundo se reúne também pra ajudar Isso aí, a gente faz no, parte do no Ministério da Conexões. Cantina, Um a gente pouquinho de sempre cada ajuda. coisa, um Ministério pouquinho da de cada coisa. Cantina. Aham. Entendeu? Mas assim, eu consigo perceber que todo ministério depende do outro. Não existe. O Ministério de Louvor não existe sem o Ministério do Som, que não existe também sem o Ministério da Mídia. Então, assim, tem que trabalhar com a harmonia, né? Verdade. E a gente precisa disso sempre. E, cara, pra mim é maravilhoso poder estar ajudando. Foi o que você falou. Eu vou fazer 3 anos ainda, né, de Bereia. Hum. E desde o começo, assim, entrei meio pra lá, meio pra cá, porque eu vim do mundo e tal. Mas quando me deu o estalo, acho que foi logo depois do meu batismo, eu batizei com 1 ano, eu sempre me disponibilizei pra fazer as coisas. Sempre estive muito disposto a ajudar no que fosse. Ficar na portaria, ficar no estacionamento. Me chamaram pro som, eu fui lá trabalhando no som, hoje eu me amarro em ficar no som. Eu gosto muito. Uhum. Só no canto, né? E no Ministério de Louvor não vou poder ajudar. Mas, fora isso, cara, sempre quis muito ajudar, porque a gente não faz pra gente mesmo, né? Nem pro outro, a gente faz pra Cristo. Pra que tudo coopere, a gente tem que entregar excelência pra Ele, né? Na medida do possível. Então, é isso aí, sempre estive muito à vontade pra fazer as coisas. E você, Tamires, como é que é essa experiência de ser uma tia do MIB, de ser ali Ah. uma professora ali do Ministério Infantil, de trabalhar com o Ministério Infantil? Ah, é Como que é essa maravilhoso. experiência aí pra você? É muito bom. É uma coisa que tava em mim a vida toda e eu só fui descobrir aqui, na verdade. Tanto é que outras pessoas até falaram, nossa, mas isso estava literalmente na sua cara, como que você não percebia? Aham. Eu gosto muito, é literalmente meu lugar ali. Gosto muito de estar ali com as crianças, de poder ensinar da forma que a gente ensina lá, que é com mais cuidado, e tem as crianças do maternal que eles prestam muita atenção, te chamam pra orar. Aham. Então, é muito diferente você falar para outras pessoas que têm a sua idade, a sua mentalidade para as crianças. É maravilhoso, eu gosto muito de estar lá. Cara, Legal. muito nítido a Tamires e criança. É sério, a gente tá sentado às vezes no culto, uma criança olha pra trás e já sorri automaticamente pra ela. Aham. E eu tento fazer uma graça e ver pras crianças, as crianças fecham a cara pra Não mim, que eu não funciona. levo jeito. Com ele não funciona. De verdade. Mas ela dá um sorriso. Vilão das crianças. Ela dá um sorriso, as crianças cara, ela se dá muito bem. É visivelmente um ministério. Ela foi separada, assim, um chamado que ela tem, trabalhar com crianças. E as crianças vão ser os futuros pastores, os futuros É a base. evangelistas, isso aí. Então, o trabalho dela e das outras tias e tios que trabalham no MIB é Uhum. fundamental. Verdade. E o Pierro também é um cara que tem se destacado em outro ministério, que ele não falou aí,
mas eu tenho que Uhum. falar que é o Ministério da Palavra, assim como o Thiago também, nosso co-hoster do podcast, Eu? né? O varão da palavra, varão que prega, né? Varão palavrudo? Varão que prega, né? E o Pierro também é um rapaz, é um jovem que está se destacando, tem se destacado muito no Ministério da Palavra. E como que foi esse nascimento desse ministério, se a gente pode assim É. dizer, né? E como tem sido para você o desenvolvimento desse ministério aqui na Então, congregação, no reino de Deus, na verdade. tudo começou com uma oração na quarta-feira. Eu lembro que eu li uma passagem sobre quando Jesus transforma água em vinho, né? Aí a mãe dele pede pra ele ajudar e tal, e ele falou assim, ainda não é chegada a minha hora. Mas ainda assim ele foi lá fazer o que a mãe dele pediu. Ainda assim ele foi fazer a obra, né? Porque é um milagre, foi um sinal aquilo. E eu falei, Deus, não sei se é chegada a minha hora, mas se o Senhor quiser me usar, eu tô aí. Uhum. Pode fazer o que o Senhor quiser. E logo depois eu fui chamado para oferta. Aí depois, na outra semana, eu fui pra oferta de novo, depois palavra de vida, e eu falei, poxa, eu me sinto bem, né? O nervosismo ainda bate, claro, Aham. mas quando eu subo para falar, não só no púlpito, mas em qualquer lugar, quando eu vou falar sobre a palavra de Deus, é algo que, assim, me deixa muito feliz, que me preenche, é algo que eu me identifico muito. Então, tudo começou nessa oração. Eu me disponibilizando para Deus me usar da forma que ele queria. E é claro que a gente vai, assim, se capacitando ao longo do tempo. Eu acredito que Deus capacita a gente em graça, em unção, enfim, em dom. Eu acredito também na autocapacitação também que a gente faz aos poucos, né? Uhum. Que a gente vai percebendo no que a gente pode melhorar, no que a gente está errando. Então, tem sido maravilhoso e é muito bom ver outras pessoas como o Thiago. Também tem o Wilson, que estão sendo levantados por Deus também. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Verdade. De eu saber que há uma juventude que está disposta a fazer. Entendeu? É muito bom. Porque por um momento eu pensei que eu fosse o único, assim, a querer fazer as coisas. Uhum. Por um momento. E aí eu me aproximei muito do Thiago, do Wilson, enfim, eu tô vendo a vontade deles também, né, em pregar, em falar sobre Deus. Isso é incrível, incrível. Acho que o ponto-chave que você falou é justamente as pessoas se colocarem disponíveis para Exatamente. fazer. Eu acho que tem muita gente capacitada, muita gente, principalmente aqui na congregação, você vê, você repara que tem pessoas que têm um espírito de liderança muito forte, tem Uhum. pessoas que falam muito bem, têm uma dicção muito boa, têm Isso aí. autoridade para falar sobre vários assuntos, que eu acredito que só falta só isso mesmo, se colocar na disponibilidade para Deus chegar assim, Senhor, se eu quiser me usar da mesma forma que você fez, Sim, não sei se é chegar na minha hora, mas se o senhor quiser que eu faça, me capacita, me direciona. Eu acho que se a maioria dos jovens terem esse intuito de, não, vou me colocar ali para poder fazer, conversar com o líder, olha, me dá uma oportunidade numa consagração, numa escola de profetas, eu tenho certeza que o senhor irá fazer coisas grandes e isso irão aí. sair jovens daqui para fazer a diferença na cidade. Eu já falei isso aqui no podcast, que É, Uhum. eu tenho isso no meu coração, de que daqui da Bereia vai ter muitos sim, jovens que irão fazer também a tenho, diferença também tenho isso. na cidade, no Verdade. E tudo município, começa, cara, às vezes assim, com você se dispondo a ficar na cantina. Uma coisa simples. Uhum. Porque a participar da partir obra, né? disso aí, porque a partir dessas coisas, você vai fazer uma coisa, vai fazendo outra, você vai saber com o que mais você se identifica, e às vezes isso vai se confirmar no coração. Nem sempre Deus vai usar alguém para te revelar, Aham. nem sempre Deus vai falar com você no sonho, falando, olha, teu ministério é esse. Às vezes você vai descobrir se envolvendo com a igreja. Você se dispondo a fazer as mínimas coisas, desde a portaria Verdade. até enfim. E assim, é importante quando a gente fala se colocar na brecha, às vezes as pessoas não entendem essa expressão, mas é você se disponibilizar, que você está disponível. Porque Uhum. existe, inclusive, por muito tempo, muita gente confundiu isso de estar disponível com ser oferecido. Tinha muita gente que se oferecia. Sim. E assim, estar disponível, você está ali apto e pronto para aquela ocasião, né? Sim. Óbvio que é o que você falou, vai ter o nervosismo, vai ter um monte de situações que vem junto aí no pacote, mas porque tem muita gente que fala assim, não, eu tenho vergonha de me oferecer, mas não tem problema.
né? O problema é quando a pessoa tem outras intenções em relação a isso. Eu vou me oferecer porque eu vou pregar, vou ser visto, Sim, vou fazer exatamente. agenda e vou Exatamente. ganhar dinheiro. Eu, Isso aí é a intenção do coração. Eu acho que tudo tá voltado ali para a intenção do coração. sim, e é muito importante, cara, você ter uma liderança que preste atenção nos jovens, porque, por exemplo, eu nunca notei isso. Eu nunca notei que eu pudesse ter um chamado na palavra. Aham. Quem me alertou pra isso foi o Djan, que uma vez me mandou mensagem e falou assim, cara, desde o estudo bíblico que a gente fazia aqui, eu notei que você tinha um chamado. O Vitor me falou também, o Vitor Augusto e outras pessoas. Então, a importância também de você ter líderes que estão observando, né, os seus liderados, que estão sempre de olho para, enfim, poder encaixar eles em algum lugar. Verdade. Porque fazendo parte da liderança ao longo dessa minha trajetória, eu acho que uma coisa que dá muito gosto na gente é você ver outras pessoas fazendo, desenvolvendo. Porque quando a liderança centraliza, quando a liderança faz tudo, quando a liderança pega tudo para si, não é legal. Não É. dá crescimento nem para ela, nem para os outros e muito menos para o reino. Sim. Porque o nosso objetivo, inclusive, a gente vai falar isso daqui a pouco, vocês estão ingressando aí nessa situação de liderança, que é a liderança das tribos. O bom da liderança é isso, é você ver gente crescendo, é você ver gente desenvolvendo, é você ver como líder, gente pregando sim, gente no som, gente na portaria, gente na cantina, gente no ministério de louvor, né? Porque imagina se só o líder fizer, primeiro, que cansa a pessoa também, cansa a igreja de só ouvir aquela pessoa, só ver aquela pessoa, só aquela pessoa tem aquela função, Isso aí. dá uma centralidade, né? E na verdade, o reino de Deus é para todo mundo executar, para todo mundo trabalhar, né? E isso é muito, muito bom. Sim. A Bereia honra os vasos da casa do... Verdade, é Entendeu? verdade, verdade. Da Isso é um oportunidade, negócio isso que é ótimo, deixa a gente isso muito é ótimo. feliz, né? Porque a gente vê aqui que, óbvio, que a gente gosta de ouvir pessoas de fora, ministros de louvor de Sim. fora, pregadores de fora, né? Mas aqui a gente tem tanta riqueza de tantos dons, Com tantos certeza, talentos, né? com certeza. Que você vê as tias do MIB que trabalham com uma maestria e tem uma sacada, uma genialidade para trabalhar com as crianças que a gente vê e fala assim, é a galera daqui, galera da casa. Isso aí. Muitas joias para ser Né? lapidada. Você vê a galera do louvor se desenvolvendo aqui. Eu vejo domingo de manhã, às vezes, adolescentes ministrando louvor. Falo Isso. assim, caramba, nessa idade eu não tinha nem 5% desse potencial e hoje você vê Sim, sim. essa galera com tanto A potencial. Bereia tem Então, uma coisa com louvor, né, cara? Tem. E que tem o pessoal aí É que, verdade. olha... o pessoal desenvolve louvor No muito, MIB muito já rápido. tem É, já as tem crianças louvor. já que tocam, já tem as crianças que Isso cantam. aí. É um negócio surreal. Vamos falar então do nosso tema aí, que a gente tá enrolando para falar. A gente tá Eita. segurando a audiência. Enrolando não, né? A gente tá segurando a audiência. Isso aí, isso A gente aí. tá causando Fazendo o quê? suspense. Retenção. Gente, Retenção de público. Retenção de público. Antes da gente falar sobre as tribos, eu acessei aí, né, com a produção. Acessei aí Produção falou no ponto. a produção falou no ponto. A gente teve acesso aí aos dados, às métricas do Spotify, que é a principal rede. O Spotify gerencia todas as outras em termos de podcast. Então a gente lança para o Spotify redistribui para todas as outras Que e isso, sabia redistribui não. para o Deezer também. muito bom. Então a gente consegue acessar as métricas e eu fiquei surpreso que nós temos ouvintes nos Estados Unidos. Ó, Olha. Caramba. Quando eu eita. abri, eu falei isso? assim, nós Vamos temos começar a fazer o podcast em inglês Vamos falar agora. inglês. Very gente. good. Oh, A gente tem ouvintes em Portugal, né? A grande Portugal. maioria, Gente. né? E deu lá mais de 90% de ouvintes no Brasil, porque, ó, obviamente, é o É. nosso público, né? sim. Mas eu fiquei surpreso que deu ouvintes nos Estados Unidos, no México, acredito que seja a Tamara, né? eita. os Tamara amigos. patrocinando a audiência no México. Deu audiência nos Estados Unidos e em Portugal. Eu falei, gente, que proporção é essa que o Pod Jovem tá Que tomando? Que isso? Muito bom. Tamires, a gente tá, ó, internacional. Vamos falar inglês Vai, então, gente. very Falar good. inglês, lá. agora só Tamires- inglês e Tamires- português de Gente, Portugal. Tamires eu só sei Tamires contar é inglês. braba no inglês que eu O sei. inglês é bem ruim. Vou fazer igual o Bismarck. Amen. 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 Fala Amen. só isso que você vai falar. Bismarck, inclusive, tem que voltar aqui no nosso É Pod isso. Jovem para trazer aí novas experiências pra gente, falar dessa experiência também de futuro papai. Não, não é nem futuro papai, já é papai, é né? papai. Thaís tá grávida, né? Eles Estamos estão ansiosos. grávidos juntos, né? Então ele já é Natan papai. Deixa vindo nascer aí, pra eles gente. trazer o É. bebê junto. Trazer o bebê junto. Deixa Trazer o o Natan. Natan, trazer o bebê. Trazer o Natan. Então vamos lá, gente. Para quem ouviu aí desde o começo desse episódio, já tem ouvido aí os episódios anteriores, a gente já tem falado aí sobre as tribos. A nossa juventude aí tem mais ou menos aí 80, 90 jovens. São muitos, né? São Muitos bastante, jovens, bastante. jovens. Bastante, gente. E a juventude foi dividida em 6 tribos. E o objetivo dessa divisão de tribos é a aproximação da galera, né? Você ali
criar novos vínculos, novos laços com pessoas que de repente você não tem contato no dia a dia. E também, principalmente, ter atribuições nos cultos, né? Decisões de algumas tarefas, realizações de algumas tarefas específicas. Isso. Então já temos aí as tribos aí montadas, aí divididas, já estão se organizando para bastante coisa. Eu queria saber de vocês algumas coisas da tribo de vocês, nome da tribo, quais são as pessoas que estão na tribo, o que que vocês já estão se organizando. A gente tem visto aí no grupo do WhatsApp que as tribos já estão enviando devocionais aí, vídeos com devocionais. Uhum. E eu queria que vocês Eu já contassem tô vendo também gente que, ó, mais gente como que é que tem são mistério de como é que tá sendo palavras. essas experiências, como que vocês descobriram essas pessoas. Eu lancei um monte de perguntas de uma vez só, né? Pois Vamos é. Vamos por partes, Vamos então. por Vamos lá. partes. Tamires, sua tribo tem nome? Já decidiram o nome? Já tava decidido antes da gente selecionar o pessoal. Tecnicamente, ela roubou o Para nome com da nossa isso. gincana do Polêmica. Retiro. Para Dun, dun, com dun. isso. Polêmica, Já polêmica. tava E escolhido. tem mais já. polêmica. O Pirro também vai lançar uma polêmica, hein? Olha Eita. só. Mas aí, Tamires, qual é o nome da sua tribo? É a tribo de Judá. Tribo de Judá. E não ia ser esse nome. Eu tinha separado 2 nomes antes já. Só que depois que a gente selecionou o pessoal, que foi por sorteio, o Bismarck falou que seriam as tribos de Israel, né? Dos filhos de Israel. Sim. E aí não deu pra ser os nomes que eu tinha Tive que trocar selecionado. o Eu nome da falei, minha então vai tribo. ser tribo de Judá mesmo, que Ah, foi a do legal. O Retiro. Ronald ia ser tribo conectados. Mas aí. Ah, tá top. Ele Poder- foi pelo. Óbvio ali e deu Foi certo. no bem óbvio. Foi Aham. no bem óbvio. E a sua tribo, Pirro? Como é que tá sendo aí? Como é que é o nome da tribo? Tribo Manassés. Tribo de A Manassés. princípio, tinha sido tribo Manaim, né? Que é o- Foi. Mas aí trocaram em cima da hora. Eu não sabia também que tinha que ser da tribo de Israel. Aham. E acabou Eu acho ficando que nem Manassés. todo mundo Botaram. tinha nome Tribo das de tribos de Manassés. Israel, né? É. Aí ficou a tribo de Manassés. Tem 13 13 pessoas. 13 pessoas no meu Legal. grupo, por enquanto. Mas a intenção é expandir isso aí, né? Todas as tribos. Isso aí, expansão das Expansão. tribos. Quando for Expansão. chegando, ó, vai E a vai sua, recrutando, Thiago? Qual é vai o nome da sua recrutando. tribo? Minha tribo de Azer. Tribo de... você falou no Meu episódio, Deus. Falei no no com o episódio Ronald. retrasado, episódio com o Ronald, né? E como é que tem sido aí esse trabalho com as tribos, essa integração, entrosamento? Conta aí pra gente, Tamires, como é que tá sendo Quem é que essa tá na tribo experiência? também? Se puder abrir aí, ó, e falar pra gente quem é que tá, que eu já vou também já Tá bom. vou vendo abrir aí quem eu vou chamar também pra Eita. pro Pod Jovem. Gente, é um desafio muito grande e, assim, eu tenho visto que tem sido um desafio pra mim. Ser líder não é fácil, todo mundo sabe, né? Tipo, quem teve a oportunidade de ser líder sabe que não é fácil. E quando me chamaram, eu pensei, caraca, eu já tô me vendo aqui, né? Muito legal. Aí depois eu fiquei, não, não é pra mim, não. Mas, é um desafio a cada dia. Tem sido um pouco complicado juntar todo mundo, sabe? Fazer todo mundo falar e a gente entende que todo mundo tem seu tempo. Isso. E a consagração, aliás, de domingo falou muito com a gente, comigo, com a Cassiane. Você tava, né, Thiago? Tava, Com certeza tava, sim. falou muito com você também sobre isso. Pegou muito em questão de liderança, sobre você se movimentar para as Você pessoas se movimentar para as movimentarem. pessoas se Aham. movimentarem. Nossa, foi muito bom. E foi um gás a mais, né? Eu falo aos participantes aqui, hein? Isso, fala aí Ana pra gente. Cláudia, a Bianca, o Everton, mas o Tom não tá aqui, né? O Tom, Tá baterista. morando em outro lugar. O Tá morando Everton, longe. baterista. É, O gelado. Everton tá morando no Rio, acho. É. Né? Só A parece de vez em quando. Josiane, a Karen, o Lucas Mourão, o Luiz Azevedo, a Tuane, irmã do Luiz e o Wilson. O Que Wilson. isso, Então, só assim, gente braba. gente, é É. muito Ó, tem ministério Ministério da Palavra. Palavra, liderado. tem Ministério da Palavra, tem Ministério do Louvor, tem Ministério da tudo, Dança, tem tem completo. obreiros aí. Mídia, Completinho, todo completinho, mundo, tá? completo. Geral aqui. Isso aí. Equipe amarela toda do Retiro. Quase, né? Eita. Verdade. E na sua, Pierro, quem é a galera que tá aí? Como é que tá sendo essa experiência aí? Então, na minha tribo está a Priscila. Tem alguma coisa a dizer? Não. Ele queria a Ai, Priscila ai. como Auxiliar. auxiliar dele e ele não conseguiu essa façanha. Fazer o quê, né, Olha, gente? Sorteio. olha só. Ela é Sorteio, minha né? auxiliar. Sorteio. Fui chamado Foi para dado a fazer esse sorte, episódio. Fui chamado para fazer esse episódio. Eu não vou Isso aí. aceitar ser desaforado. Eu vou me retirar no Olha meio do o episódio se ele tocar nesse co-host assunto. sendo afrontado. Tem a Amanda, a irmã do Jean. Manda minha irmã que tá morando também tá lá no morando Iguaçu, longe, então. isso aí. Mas ela sempre... Interessante que ela é muito participativa. Aham, Ela sempre se dispõe muito a fazer as coisas na medida do que ela pode, né? aham. Tá a Gabriela Nascimento, a Giovana, o Júnior e a esposa dele, que é a Suelen. Aham. Jéssica Costa. Tem o Lucas, o Renan, que é o
namorado da Marcele. O Renan é o namorado da Marcele. Namorado da Marcele, o Vinícius Helzer e Thaís. Thaís, qual E- Thaís? Esqueci qual Thaís. Gente, Meu é Deus, que, meu gente, a Deus. juventude Porque são várias É Thaís. muita gente, é muito né? grande, São várias muito Thaís. grande. E tem outra Gabriele também, que é o... Esqueci o sobrenome. Que é o Nascimento. A E outra tem a Guimarães. É a Guimarães. Isso aí é Guimarães. Guimarães. Então, Guimarães, inclusive, eu Guimarães peguei é o contato filha dela do na presbítero autoescola. Daniel, Isso. Eu peguei o A contato dela na Guimarães autoescola. era filha do presbítero Daniel. Isso aí, É. isso aí. Isso. Ela é benção O- também, foi minha aluna. Separou isso aí, foi sorteio, né? Ela caiu na minha tribo. Aham. Eu falei, caramba, eu acho que ela faz autoescola comigo. Aí na autoescola, eu falei com ela, falei, você tá na minha tribo? Ela, eu? Eu falei, sim. Então, e olha Tá que tomando interessante, porque a tribo aproximando uma galera que às vezes a gente tem contato, mas a gente Isso aí. não está no dia a dia. É, a juventude é E eu bem acho grande. porque a juventude é muito grande, é Isso. muita gente. E por mais que a gente queira e se disponibilize a falar com todo mundo, a ter contato com todo mundo, Sim. a gente não consegue ter contato com todo mundo, né? Então, É. tá aí mais uma função importante dessa divisão de tribos também, que é a galera se aproximar mais, uma galera. E como foi por sorteio, Sim. pode ser que você caia com uma galera que você tem contato, uma galera que você não tem contato. É, Mas eu achei vale isso muito a bom. pena a gente acreditar que Deus estava nesse negócio do sorteio, Sim, sim. né? Deus estava ali de alguma forma projetando essas situações Sim. para acontecer. Eu acho que Exatamente o isso. sorteio foi muito bom porque vai aproximar a gente, vai acabar aproximando gente que não Aham. tinha contato antes. Entendeu? Eu mesmo tinha pessoas que eu nunca tinha falado. Quando Aham. eu, É isso ué, aí. quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu também Mas fiquei um depois, pouco assim. depois foi desenvolvendo, filho. E eu vou Já falar, e eu digo ainda mais, porque na nossa rotina de culto do dia a dia na igreja, às vezes a gente não tem contato, principalmente a gente que trabalha em algum ministério. Sim, isso aí. Por exemplo, a galera que trabalha no som tem que chegar mais cedo, É. aí vai ali, começa a operar o som, não tem tempo de cumprimentar as pessoas, de bater um papo às vezes. Quem é do Ministério de Louvor, no dia que tá escalado, chega mais cedo, começa a ensaiar, e aí termina de ensaiar, já tá na hora de começar o culto. Você não tem tempo de ter um entrosamento às vezes, né? Isso. Então, isso aí está servindo, essa divisão de É. tribos está servindo mais uma Muitos vez jovens, pra... muitos jovens têm um ministério, né? Uma coisa que eu gostei muito que fizeram no começo do ano foi, tipo assim, todo mundo vai fazer alguma coisa esse ano. Aham. É, que teve o relatório light, aí deram a oportunidade da gente escolher qual ministério a gente gostaria de ficar, Verdade. e assim separaram. Então esse ano tá quase ninguém sem fazer nada. todo É mundo tem isso, alguma é função, isso. pelo menos. E em relação, a gente falou que alguns jovens começaram a postar alguns vídeos com devocional. A gente falou inclusive isso no Isso. episódio passado com o Wilson também, sobre o desenvolvimento das devocionais, a importância da palavra de Deus na nossa vida. E como é que tem sido esse desenvolvimento dessas devocionais dentro da tribo de vocês? Como que vocês Sim. identificaram que algumas pessoas têm essa inclinação para a palavra de Deus, para o ministério da pregação da palavra de Deus? Como é que foi? Como é que vocês identificaram Sim. isso? O pessoal tá aceitando melhor ou tá relutando Tá tendo ainda uma Então, na minha resistência? ou- tribo, eu fico feliz porque o pessoal é bem disposto a fazer as coisas. Tem gente que chegou agora na Bereia e tá bem animado. Tem gente que chegou agora na juventude também. Veio dos adolescentes, tá vindo para os jovens. Então tem gente bem disposta a fazer as coisas. Então isso tem sido bem fácil. E a gente consegue ver porque, assim, pra mim, pregar na igreja e falar de frente pra câmera é a mesma dificuldade, gente. É a mesma dificuldade. Eu fico totalmente sem jeito de frente pra câmera. Porque depois eu fico olhando o vídeo, eu fico botando erro no vídeo, enfim. E a gente vê que tem gente que tem naturalidade pra fazer isso. Né? E eu tenho percebido isso já em pessoas da minha tribo. Inclusive até falei pro Bismarck, ó, tem que botar fulano só pra dar palavra de vida no próximo culto, pra dar palavra de oferta. Mas é muito bom isso, cara, porque a partir disso a gente distribui mais as atividades, a gente dá a oportunidade também do pessoal desenvolver e descobrir um ministério que eles podem ter sido chamados, no caso. Então isso é bem top. Sim, sim. É aquele negócio de você, ao mesmo tempo que a pessoa tem que se disponibilizar também, às vezes vai do líder identificar Isso aí. aquilo. Poxa, aquela pessoa ali, ela é mais, ela fala muito bem e tal, ela tem desenvolve bem a fonética. Então você já vê que a pessoa já é mais confiante para falar em público. Então você Aham. já convida ela para dar uma palavra numa Isso aí. reunião.
A Com outra certeza. pessoa ali sempre tá ali dando o melhor dela no coral, quando tá ali, não faz parte do Ministério de Louvor, mas sempre tá ali cantando, fazendo parte ali. Então Eu já dou meu sabe máximo, já mas sabe que vai puxar já as músicas no louvor. melhor sem microfone. Eu dou meu máximo, mas sem microfone, gente. Pirro Sem vai solar no microfone. próximo coral. Nada disso, nada disso. Então é sempre bom Puro de isso, coração, né? identificar o que cada um melhor se encaixaria, né? Poder desenvolver, né? E na sua, Tamiris, como é que tá o pessoal, Ai, como é que tá tá desenvolvendo? meio complicado ainda essa questão de todo mundo parar e realmente ver o que tá rolando ali, sabe? Eu acho que o pessoal lá da minha tribo, a maioria faz faculdade, trabalha, tem a Bianca que tem o Oliver, então assim, nem todo mundo tem uma disponibilidade muito grande para poder fazer as coisas. Aham. E a gravação do vídeo também. Eu tento falar, assim, né? Já falei com algumas pessoas, Uhum. mas a disponibilidade sempre tá complicada, incluindo, tipo, eu também, né? Aham. E eu sou péssima, gente, pra gravar as coisas, pra falar. Eu tô só nervosa aqui, só tô ouvindo vocês falando, vocês perceberam? A Tamiris tá falando menos. Então, é um Sim. Na desafio track de pra áudio mim dela vai também. ter um intervalo de tempo menor, assim. Cara, eu acho Mas é muito. bênção. Sim, eu acho muito. Uma coisa que ela falou, que eu acho que é uma dificuldade de todas as tribos, que, pelo menos eu, assim como eu sei que a Tamiris também, porque a gente conversa bastante sobre isso, sei o Thiago e o restante, mas é muito difícil, assim, não que seja a palavra certa, mas você cobrar alguém pra fazer algo. Tipo assim, você ir pedir, e às vezes você tem que insistir, que às vezes é uma coisa bem diferente, né, que a gente tem. E uma coisa mais diferente ainda é a gente ter que inspirar as pessoas a fazer tal coisa. Caramba, isso é difícil, E né? isso é muito Isso é complicado, difícil. porque para você inspirar alguém, você tem que meio que ser Seu um exemplo. exemplo, né, digamos. Eu acredito que tem gente que já é exemplo antes, mas eu acredito que também tem gente que pode se tornar exemplo a partir de. Sim. É porque nem todo mundo nasce com algo visível. Uhum. Por exemplo, um líder nem sempre é visível. Às vezes é, Aham. mas às vezes ele só se torna um líder visível quando está, de fato, exercendo algo. Posição. Pra Entendeu? mim, o exemplo maior disso é a Aline. Inclusive, a Aline já está convidadíssima, já está até Isso aí. confirmada, na verdade, no nosso próximo episódio, né? Vai falar de tribos também, vai falar da experiência de vida Junto dela, com a Cassiane. junto com a Cassiane, que vai voltar aí pro seu segundo episódio, só que agora vai falar das Eita. tribos, né? E pra mim, a Aline é o exemplo maior disso. A Aline, ela é tranquila, quieta na dela, né? Sim, E quando ela pega pra falar, ela tem uma autoridade, assim, Isso aí. você vê uma liderança nata nela. Só que a gente só conseguiu identificar isso vendo ela executar, né? Porque tem pessoas que naturalmente já são mais expansivas, né? Já você consegue identificar Sim. na personalidade delas essa liderança, mas no caso dela eu acho muito interessante. E o que a Tamires falou é outra coisa interessante também, e é de fato uma dificuldade que a gente tem com tudo hoje em dia no trabalho com juventude, mas é uma dificuldade que a gente pode olhar até assim por um outro lado e dizer que é uma dificuldade boa, é que a galera às vezes não tem disponibilidade, mas porque está fazendo outra coisa. Sim. Não é uma pessoa aí. indisponível, uma galera indisponível porque não quer. É uma galera que está indisponível porque está fazendo faculdade, tem alguma coisa, tem uma Isso aí. atividade, É uma né? coisa que eu acho. Trabalho. É. E isso é bom, né? A gente olha por um lado e vê assim, a juventude está trabalhando, glória a Deus. Sim, Tá sim. estudando, né? Tá se desenvolvendo, né? Então, isso é muito bom. É um empecilho que os outros não têm. Por exemplo, os adolescentes, na maior parte das vezes, eles só têm que estudar, né? Uhum. Tem pouca Os adultos, às responsabilidade. vezes, têm que só trabalhar. Né? Aham. Muitas das vezes, porque já tá com a vida, assim, basicamente Sim. resolvida. O jovem, ele estuda e Tem que trabalha, estudar e trabalhar, entendeu? né? Então, E essa é uma isso é coisa que muito complicado, dificulta a isso é muito participação de complicado. todo mundo. Isso é Enfim. muito complicado. Mas, assim, é muito, muito bom ver vocês se disponibilizando dessa maneira, Uhum. porque as pessoas às vezes não entendem, mas frutos são gerados no meio dessa trajetória, no Sim. meio do caminho. E quando você colhe, você olha para trás e fala assim: valeu a pena eu ter conciliado a minha correria do trabalho com o estudo, com a igreja e ter me dedicado à obra do Senhor. Eu falo isso por experiência própria, Sim. porque há uns anos atrás eu participava tanto da liderança dos jovens quanto dos adolescentes. E eu estava fazendo mestrado quando eu entrei aqui para Bereia. Logo em seguida eu passei para o mestrado no ano seguinte. Eu vim para cá em 2015, 2016 eu passei para o mestrado. E era uma rotina surreal de correria. Mas eu estava aqui na igreja e assim, eu estava participando É. das atividades, não deixava de participar.
Cansado às vezes. cansado e às vezes tomava bomba numa prova e voltava chorando no BRT, mas estava na igreja. Aí logo em seguida, Complicado. quando eu concluí o mestrado, eu olhei para trás, aí depois no mesmo ano que eu concluí o mestrado, eu passei pro doutorado também, e eu olhei para trás e falei assim, cara, valeu muito a pena. É rápido, viu? É, Doutorado, gente, não foi tão mestrado, já rápido tudo. assim, era pra ter sido mais, mas não vamos entrar nesse mérito. Na época não pareceu ser tão rápido, né? Agora. Quando eu olhei pra trás, eu falei assim, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque o Sim. que Deus fez na minha vida espiritual, o que Deus fez na minha vida secular, sabe? Deus me colocou em cada lugar que eu não imaginava que eu iria pisar, sabe? Eu entrei em cada local que eu falava assim, isso aqui não é nem pra mim, mas eu tô aqui porque Deus me colocou ali. E eu olho e assim, vale muito a pena todo o trabalho que a gente faz. E não é por barganha, né? Falo isso com muito cuidado, muito carinho, Uhum, porque não é por barganha. A gente não vem aqui com uma moeda de troca. Assim, ó, tô exatamente. trabalhando aqui, me É. abençoa ali na frente. Não é assim, mas o Faz Senhor pelo prazer, faz, né? o Senhor Sabe por faz quê? porque Ele nos ama. E quando Ele vê a gente fazendo com prazer, né? Isso. Vocês poderiam estar em outro lugar agora e resolveram vir gravar o podcast. A gente poderia estar em outros 1000 lugares, mas a gente está aqui, né? E isso é só mais um exemplo de tantas vezes que a gente abre mão de várias coisas para trabalhar na obra, Sim, com então o certeza. Senhor vai, sabe, abençoando a nossa vida de uma forma surreal. Sobre as tribos ainda, porque ainda tem mais coisa para a gente extrair de vocês aí, em Vamos respeito lá. das tribos. Quais são os ministérios que você já tem observado ali e pessoas que você já tem observado que tem ali um chamado, porque foi o que você falou, né, Pio? É muito importante você ter uma liderança que observa isso. Claro, E claro. assim, vocês como estão liderando tribos, vocês estão vendo mais de perto ali as rotinas da galera, ali a Sim. personalidade, né, os dons, os chamados. E vocês já estão identificando ali pessoas com alguns chamados específicos, né? Pro louvor eu acho que é um pouco Ainda mais é. evidente, porque a galera do louvor acaba já Geralmente já participando do participa, louvor, já, né? já participa. Mas de outros ministérios, vocês já estão identificando aí. E se tiver do louvor também, né? Alguém que canta e toca que a gente não sabe, inclusive me Sim. fala que a gente está precisando. Eu já tenho notado. É claro que é muito cedo ainda, porque a questão das tribos é uma coisa recente. Porém, já dá pra perceber algumas pessoas. Uma pessoa que me chamou muita atenção, que eu vou falar o nome, que é a Suelen. Sim. Ela fez uma devocional que eu achei incrível. Nossa, de verdade. Eu achei, tipo, ela se colocou muito bem. Ela falou com autoridade sobre a palavra de Deus. Então, assim, me chamou muita atenção a devocional que ela fez. Ainda tem mais atividade, vai ter outras atividades que o pessoal vai poder revelar, assim, vai poder Uhum. participar, que eu tenho certeza que vai revelar mais ministérios, assim como, assim, fizeram comigo, né? Assim como prestaram atenção em mim. Pretendo eu também prestar atenção no pessoal que eu tô liderando, para poder encaminhar, né? Poder guiar esse pessoal na medida do possível ao máximo. Lembrando aí o pessoal que, por enquanto, a gente está em desafio nas tribos, Isso está aí. sendo feito o desafio da devocional. Então, cada semana, todas as tribos vão ter que mandar devocionais ali cada tribo uma vez no dia, né? E vão ser seis semanas, correto? Isso aí. Para poder completar o ciclo certinho, de 6 pessoas por cada tribo. E vai ter outros desafios também, vão ter organizações de culto, cada tribo vai ter que ali se organizar em questão quem vai levar a palavra, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Mas justamente por enquanto deu pra gente ver algumas pessoas que eu acho que é Sim, mais sim. quem se disponibiliza, quem É, você chama ali, quem você vai conversar, a pessoa já aceita de cara, você já vê, opa, já tem alguma coisa aqui diferente. exatamente. Porque, infelizmente, a maioria ainda fica um pouco receoso e tal. Ah, mas tem vergonha, não sei o quê. Mas só do fato de você ver que a pessoa aceitou de cara, É não isso aí. fez rodeio ou não recusou, você já vê que ela está disponível. A gente Então, às percebe vezes, quando. só falta só encaixar ela no lugar certo para A gente ela percebe trabalhar. quando a pessoa quer fazer porque para Deus. A gente percebe, a Uhum. gente vê essa proatividade do pessoal de querer fazer para ajudar a igreja. Isso é lindo demais. E para vocês, como que tá a expectativa aí? Quais são os planos aí durante as semanas? O que pretendem fazer? Já pretendem movimentar já? Como é que Então, tá? cara, a expectativa tá lá em cima, né? Claro que a gente começou agora, mas eu espero ajudar muito, como eu já falei, eu espero ajudar muito, tanto espiritualmente, tanto em qualquer outra área que eu puder ajudar o pessoal. Eu acho que o principal objetivo
uma coisa que eu acho que todos os líderes estão em comum, pensamento, é a questão da comunhão que a gente quer causar entre os jovens. A Sim. gente quer unir esse pessoal, a gente quer aproximar quem está distante. Então eu espero aproximar esse pessoal aí. E é uma coisa que me anima muito, que todos os líderes estão com o mesmo pensamento, estão com o mesmo propósito. Sim, sim. E você, Tamiris, como é que tá a expectativa? Já pretende se reunir? Já tem Sim, alguma desde, programação? desde o começo eu sempre quis colocar estudo bíblico, porque é uma coisa que eu gosto. Então eu quero muito conseguir encaixar aquilo ali. Tenho até que falar com o Bismarck pra gente poder fazer e sempre ter alguém colocando algo que leu, todo mundo lê em conjunto o mesmo livro, essas coisas. E também tem uma coisa que eu tava falando com o Lucas, que era de oração. Eu li. Tava lendo a devocional do celular, né? Da Bíblia do celular. E eu senti muito de fazer algo dentro da tribo que era sobre oração. Você ter uma pessoa específica para você orar dentro da sua tribo, Da sabe? hora. Você adotar uma pessoa para você orar sempre. Ter um dia Achei a específico ideia podia muito boa. ser também. Então eu queria muito poder fazer isso com o pessoal lá, para poder dar uma aproximada também. Ia ser bem legal. Sim, sim. É aquilo, né? Cada um tendo ali uma função. O ideal é todo mundo sentir que está participando. Sim. Porque, como foi falado aqui, se só o líder pegar tudo para fazer, o líder vai mandar Isso devocional, aí. o líder vai fazer isso, o líder vai orar, o líder vai puxar. Se só o líder fazer, as pessoas não vão se sentir incluídas naquele projeto, que eu Isso acho aí. que essa é a intenção. Então, Uhum. um bom líder não é aquele que pega tudo para si, toda a responsabilidade e vai lá e mete a cara. E sim é o que sabe escolher as pessoas certas para as funções Isso. certas. Uhum. Então, eu acredito que, tanto essa ideia da oração também, pensei nisso. É, E só que é uma responsabilidade muito grande você orar pelas outras pessoas, você ter Uhum. aquela responsabilidade ali. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas da minha tribo sobre a questão da oração, só que acabou que não estava num tempo bom para aquilo. Eu entendi a situação, e é uma responsabilidade gigante, porque você vai estar ali pegando. Às vezes a pessoa está passando por um problema e você vai estar orando ali para poder ela conseguir resolver aquele problema. Uhum. Então é toda uma responsabilidade, mas eu acho essa ideia muito sim. boa, e eu acredito que desenvolvendo aos pouquinhos aí, a gente tem bastante tempo ainda para trabalhar Isso. E é essas bíblico, coisas, né, né? cara, você interceder pelo próximo. A gente vê Sim. Abraão intercedendo por Ló e Deus agindo em favor de Ló por causa de Abraão. Então, Uhum. quando a gente ora não só pela gente, mas pelo próximo também, isso tem um efeito muito forte mesmo. Uma coisa que eu queria citar aqui é um projeto que a gente tem, Thiago, Sim, sim. que a gente está conversando há bastante tempo. A gente quer começar a fazer reuniões semanais com os jovens. Já foi aprovado pelos nossos líderes, pelo pastor também. A gente está bastante animado para isso. Inclusive, se você está ouvindo, você não faz parte, né, da Beré, você vai ser muito Já lançou o bem-vindo. merchandising Pois aí. é. Claro, Conectado te isso aí. espera. Estava pensando no nome à mesa, né? Porque é o que a gente quer fazer com a juventude. Porque a mesa é lugar de comunhão, então a gente quer causar comunhão. E a mesa é lugar de alimentação, né? Jesus, o pão da vida. Então, se alimentar, Jesus, se alimentar da palavra. Gostei, Se gostei. alimentar juntos. Isso Muito aí, bom. juntos, comunhão. Gostei. Então, a gente tá pra começar isso aí já, essa semana ou semana Vamos que tirar do vem. papel já. E é isso aí. Eu tô bem animado pra tudo isso. A gente tem muitos projetos e vai tudo dar certo. Já deu, porque eu creio que é direcionamento do Senhor. Tanto falou ao seu coração quanto falou ao meu. Sim, E também de outros jovens que a gente conversa, eles também sentem essa com necessidade certeza. dessa aproximação, da gente se reunir, de alinhar as ideias, de alinhar os pensamentos. Porque tem muita gente que quer participar, só que às vezes falta oportunidade ou falta Uhum. alguém incluir, puxar para perto, sabe? Que puxar para Sim, perto. Eu acho que exatamente. essas reuniões vão ser muito importantes justamente para, além de aproximar o pessoal que está meio afastado ou que está chegando agora, mas Exatamente. também para a gente manter Incluir todo mundo. se alimentar juntos, e também fazer um intuito de evangelizar, Isso pegar aí. pessoas de fora que também temos amigos de fora da igreja, Isso aí. então vai ser uma Sim, ótima oportunidade de trazer para perto, é pô. verdade. Tem igrejofobia, né? Tem medo de entrar na Igrejofobia. igreja. Sim, Então verdade. chama Isso pra aí. casa, chama a guerra, vem Vai cá, ser vai ter uma ótimo, reunião, isso vai aí. ter um comes e bebes aqui e tal. Quando ele vê, já tá ouvindo a palavra, já tá louvando, quando vê, já tá aceitando Jesus, acabou. Então É Verdade. isso É aí. vai ser verdade. muito Verdade. importante esse projeto aí. Então, eu acho que é isso, né? Deu pra É gente isso. conhecer um pouquinho mais aí sobre as tribos.
E foi uma honra ter recebido vocês aqui nesse Que episódio isso. de hoje. Prazer é meu. E voltem mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos aí. Tivemos aí uma interferência aí, ó, de rádio aí no nosso Pod Jovem. Mas é uma honra ter recebido vocês no episódio de hoje. Voltem mais vezes pra gente Sim, falar de claro. outros assuntos aí também, pra gente debater alguns temas específicos. E eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo tem sido abençoada e tem sido edificada através dos testemunhos, através das palavras que a gente tem lançado através desse projeto. E a audiência que está até aqui agora com a gente, queremos agradecer também vocês de obrigado. casa aí que têm ouvido a gente aí indo pro trabalho, voltando aí, ouvindo pela televisão, pelo rádio, no celular. Então Caminhada, na caminhada, fazendo caminhada, Já vai pra perilotado. academia, Na tá no academia. Japeri lotado e tá ouvindo a gente. Então nós temos aí uma gratidão muito grande por essa audiência. E como a gente falou já no começo desse episódio, lança aí esse link para outras pessoas, pega ali o link que você vai estar recebendo, compartilha no seu story, Isso compartilha aí, no gente. seu status do WhatsApp, compartilha para os amigos e principalmente para os amigos não cristãos, a Isso aí. galera que não conhece Jesus ainda, manda esse link aí do uma forma de podcast, do Pod evangelização, Jovem, né? que é uma forma evangelística também. Eu tenho certeza que Cristo vai estar alcançando aí diversos corações Uau. e nós temos certeza que nós vamos estar ampliando cada vez mais esse projeto. Amém. Então é isso. Vocês têm mais Amém. alguma coisa para falar? Nossa, Uma somente mensagem agradecer, final? né? É. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal, gente. Eu tava nervosa, mas foi bom. E passou rápido. Passou bem rápido. Não falei que passa rápido? E o Passa próximo a rápido, gente faz em gente. inglês, então. No outro Às a vezes dá gente vontade de very ficar good. 3 horas aqui, Eu só vou 2 falar horas very falando. Eu falo muito, hein, gente? That's English. O próximo vai ser em inglês e português de Portugal também. É Eu fico de verdade. fora, eu Espanhol fico de também, né? fora. Porque E no tem no México espanhol. Porque tem no México também, então a gente já vai Aí eu vou fazer ficar de um... fora, Gente, porque muito não dá pra mim internacional. não, gente. Não dá, não dá. Pierro vai falando em português de Portugal. Cristiano Ronaldo? Cristiano Só Ronaldo? falo, yeah. Cristiano Ronaldo? Falei, no. One, Mas two, é isso, three. pessoal. Queremos agradecer a audiência de todos aí. E até o próximo episódio, falando aí sobre as tribos também, falando mais sobre a palavra do Senhor. É isso. E muito obrigado. Obrigado, Pierro. Obrigado, Tamires. Valeu. Thiago, Obrigado, já é de casa, gente. já é Sempre já uma nosso honra, comentarista, sempre uma honra. hoster, nosso apresentador do podcast também. Muito obrigado pela audiência e na próxima semana temos mais episódios do Pod Jovem. É isso, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. gente. Valeu.